Aí, muito bem. Deixa eu lá. Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3, hoje, dia 17 de agosto de 2021. O pensamento do momento hoje é do grande poeta Paulo César Pinheiro, né? Eu acho que vocês sabem que no nosso campus, né, Itaperuna, nós temos uma academia de letras, né? Eu ocupo a cadeira número 29, cujo patrono é justamente Paulo César Pinheiro, que é um grande poeta, um grande compositor da música popular brasileira, e ele fez um disco todo dedicado a cantigas de capoeira, né? E tem uma música, né, uma cantiga que é chamada Jogo de Dentro, em que ele tem esses versos aqui, né? O tirano que me atiça vai tomar esse suadouro, não me engula a injustiça, não matura o desaforo. Então fica aqui, né, esse pensamento do momento, esses versos aí desse grande poeta, que é o Paulo César Pinheiro. Bom, a presença está aqui, né? Eu vou compartilhar mais uma vez lá no nosso chat. Ó, tá aqui para o nosso registro aqui, tá, de presença. E nessa aula de hoje nós vamos continuar resolvendo alguns exercícios de corrente elétrica, tá bom? Então vamos lá. O exercício da lista, o número 4, né? Lembrando que a lista está disponível já lá na plataforma, tá? E eu vou, nessa semana, postar o nosso teste relacionado ao tópico. Esse tópico é o tópico 6, tá? E semana que vem a gente já vai falar um pouquinho sobre leis de Ohm. Então ele diz aqui o seguinte, olha aqui, que um fio condutor de seção constante, né, ou seja, a seção constante é a área, né, a área transversal ou a área reta, a seção reta dele, é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes. Então tem a corrente elétrica de 4 amperes, tá? O número de elétrons que passa pela seção reta desse fio em 1 minuto quer saber quantos elétrons, né? E aqui eu estou tratando aqui de um fio condutor, então um fio condutor, que é um condutor sólido, ele vai conduzir elétrons, os portadores de carga são elétrons, quer saber quantos elétrons passa pela seção reta desse fio em 1 minuto. Aí tem as alternativas, ele me deu o dado, a carga elétrica elementar, nós estamos trabalhando desde o princípio, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e aí, vamos lá, né, resolvendo. Me deu o valor da corrente, quer saber o número de elétrons que passa, me deu o tempo, 1 minuto, que eu vou converter para 60 segundos, e me deu aqui o valor da carga elétrica elementar, né, no caso, 1,6 vezes 10 a menos 19 aqui, coulomb, tá? Parece que tem alguém querendo entrar lá, deixa eu voltar aqui rapidinho, para que esse colega aqui não perca, aqui, ó, nosso prezado, beleza, deixa eu lá colocar para ele aqui, para ele registrar a presença dele. Então vamos lá, vamos resolver esse cara. Opa, deixa eu abrir, vai abrir um outro arquivo aqui. Pronto, vamos fechar. Vamos lá, então vamos nessa. Tranquilo. Ó, então esses são os dados. Então olha lá, da definição de corrente elétrica a gente tem o quê? Que a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas que passam, né, por um determinado, né, uma determinada área num determinado tempo, né, um fluxo ordenado de cargas elétricas. Ele é dado por quem? Ele vai ser o valor da carga total dividido pelo tempo. E essa carga total, como nós vimos lá atrás, no princípio, né, no princípio da quantização da carga elétrica, essa carga total é o número, né, nesse caso específico de elétrons, vezes o valor da carga elétrica elementar dividido pelo tempo. Essa definição, né? Corrente é carga sobre tempo. E aí a gente substitui nos dados 4 amperes, que é a corrente dada, o número de elétrons que eu quero saber, vezes o quê? O valor da carga elétrica elementar dividido pelo tempo, 60 segundos. Então isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar, né, o número N de portadores de cargas, no caso os elétrons, que passam pela seção reta desse condutor, vai ser 240 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então eu vou ter o número 150 vezes 10 a 19, né, que vai dar 1,5 vezes 10 a 21 elétrons, a quantidade de elétrons por minuto que passa por a seção reta do condutor, né, que é atravessado pela corrente de 4 amperes. Então, tranquilo, é aplicar a equação, aplicar a fórmula, não tem erro, tá? Então, a resposta desse cara aqui vai ser a letra A. Letra A. Tá bom? Então, um probleminha bem trivial, né? Aplicação direta da equação que define a corrente elétrica. Certo, pessoal? Muito bem. Vamos seguir adiante. Esse aqui. No interior de um condutor homogêneo, a intensidade da corrente elétrica varia com o tempo, como mostra o diagrama. Olha lá. Aí eu tenho aqui essa corrente elétrica, tá vendo? É uma corrente elétrica variável, tá vendo?
Então ela sai de 0, atinge 10 ao cubo, miliampere, tá vendo aqui, ó, miliampere, depois cai para 0, ela vai aqui nessa onda, né, perdão, nessa função aqui, que seria como se fosse um serrote ou dente de tubarão. Aí ele quer saber para aqui, ó, de nós, ó, pode-se afirmar que o valor médio da intensidade de corrente entre os instantes 1 minuto e 2 minutos é de. Quer saber quanto é que vale a corrente média, a corrente elétrica média aqui, ó, para esse ΔP, entre 1 minuto e 2 minutos, né? Então, 2 minutos menos 1 minuto vai dar 1 minuto, né? Esse seria o tempo. Quer saber a quantidade, a intensidade da corrente, o valor médio da corrente, tá bom? Então, nós temos um problema de gráfico, tá? É muito interessante aqui, ó, porque aqui, nesse gráfico, eu estou relacionando corrente com tempo. Da definição de corrente elétrica, o que eu tenho? Já vou adiantar isso aqui. O que é corrente elétrica? É o módulo da carga dividido por quem? Pelo tempo. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu multiplicar intensidade da corrente vezes o tempo, o que eu vou encontrar? Vou encontrar a carga. Estão vendo? Aí nós vamos aplicar aqui o quê? Aquela propriedade geral dos gráficos, pessoal. Vocês lembram? Aqui, o primeiro contato que vocês tiveram foi na questão do gráfico velocidade em função do tempo. No gráfico velocidade em função do tempo, lá na cinemática, a área desse gráfico corresponde numericamente a quem? Ao deslocamento. Aqui, a área do gráfico, intensidade da corrente pelo tempo, corresponde numericamente a quem? À carga elétrica. Tá vendo aqui, ó? Se eu pegar aqui, ó. Então, o que eu tenho? Como a corrente vezes o tempo me dá a carga elétrica, se eu calcular a área aqui, ó, a área aqui, ó, para esses 3 triângulos aqui, eu vou encontrar quem? Numericamente, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar, né, o valor da carga total, tá, que passa nesse condutor no tempo de 1 minuto. Tá bom? Estou explicando aqui o que a gente vai usar. Vamos lá, vamos repetir. Então, tem aqui, ó, 1 minuto, tá? Eu tenho 20 segundos, né? 20 segundos e 20 segundos. Tá vendo? Então, eu teria aqui, ó, que esse triângulo, ele tem uma base 20 e uma altura 10 ao cubo miliampere, ou seja, 1 ampere, né? Por quê? 10 ao cubo, ó, a intensidade da corrente aqui, ó, quanto é que vale, ó? 10 ao cubo vezes, perdão, miliampere, na verdade, o que é? 10 ao cubo miliampere vai ser 10 elevado ao cubo, vezes quanto? 10 elevado a menos 3 ampere. Isso aqui dá quanto? 10 ao cubo vezes 10 elevado a menos 3 vai dar o quê? Vai dar 1 ampere. 1 ampere de intensidade da corrente. Certo? 1 ampere. Tranquilo? Então eu tenho aqui, ó, que calculando a área desses 3 triângulos, eu vou ter, na verdade, o quê? O valor da carga que atravessa esse condutor homogêneo no intervalo de tempo de 1 minuto. Tá claro isso aqui, gente? Essa questão do gráfico, tá vendo? Alguns exercícios de física, ele vai te dar um gráfico e você vai ter que tirar o dado desses gráficos. Então vamos lá. Então, da definição de corrente, né? Aqui eu estou repetindo, né? Então, a propriedade geral dos gráficos tem-se que a área do gráfico é igual à carga elétrica que passa pela seção reta, né? Pela seção do condutor homogêneo. Então, eu tenho aqui, ó, nesse caso, entre os instantes 1 minuto e 2 minutos, a partir do gráfico tem-se o quê? Que a carga total vai ser igual à área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2 mais a área do triângulo 3. Tá? Essas áreas são iguais, né? Os triângulos têm a mesma base, 20 segundos, e a mesma altura, 10 ao cubo miliampere. Então, eu teria que, olha lá, ó, eu teria que a área do triângulo, né, de um triângulo, quanto é que é? A área de um triângulo vai ser 20 segundos base vezes a altura, 10 ao cubo miliampere, que é 1 ampere, dividido por 2. Então, cada triângulozinho daquele, né, ele corresponde a uma carga de 10 coulomb. Então, a carga total, quem que é? É a soma dos 3 triângulos, A1 mais A2 mais A3, que vai dar quanto, né? Vai dar, ó, aqui eu estou repetindo, aqui repetiu o slide, pessoal, né? A linha é igual a 10 coulomb, então eu vou ter aqui, ó, a carga total vai ser A1 mais A2 mais A3, então eu tenho que em 1 minuto, tá? Entre 1 minuto e 2 minutos, passa uma carga total de 30 coulombs pela seção reta desse condutor homogêneo. Beleza. E a corrente média, então, vai ser o quê?
Corrente média, aplicando o conceito de corrente, vai ser a carga total, 30 coulombs, dividido pelo tempo, 60 segundos, que corresponde a 1 minuto. Então vai dar 30 coulombs por 60 segundos, vai dar meio ampere, 0,5 ampere, que vai dar a letra D. Letra D. Bom, pessoal, vamos resolver então o exercício número 6, né? Também um exercício que traz aí um gráfico, né? Corrente em função do tempo. Queria que vocês observassem bem aqui que o tempo, corrigindo aqui, ele está em segundos e não em minutos, tá? Como está na lista do exercício. Então a gente tem aqui que a intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo de acordo com o gráfico. Vejam bem, a corrente dada em miliampere e o tempo dado em segundos. Então a gente tem de 0 a 2 segundos, a corrente varia de 0 a 64 mA, ela permanece constante em 64 mA até 4 segundos, e depois essa corrente decresce, tá? No intervalo de tempo de 4 a 8 segundos, de 64 mA até 0, tá bom? Aí ele pede para a gente calcular, né, considerando o módulo da carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 8 segundos, o número de elétrons que atravessa uma seção do condutor durante esse mesmo tempo, ou seja, durante os 8 segundos, e a intensidade média da corrente entre os instantes 0 e 8 segundos. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 8 segundos. Tá? Como eu tenho aqui, né, um gráfico que é corrente em função do tempo, a gente tem o quê? Que a carga que atravessa a seção do condutor, ela vai ser dada pela área do gráfico corrente em função do tempo, tá? Porque da definição de corrente a gente tem o quê? Corrente é o módulo da carga dividido pelo tempo, então a carga é corrente vezes o tempo, tá? Então como a grandeza que está no eixo das ordenadas vezes a grandeza que está no eixo das abscissas dá uma terceira grandeza física, que é a carga, a área do gráfico corresponde numericamente a essa carga. Então vamos lá. Então a gente teria lá, considerando a figura, né, do exercício, que a carga total ela é a área do triângulo 1 mais a área do retângulo, a área 2, mais a área 3, que é a área do triângulo 2. Tá bom? Então a gente teria aqui, olha só, para o triângulo 1, a área desse triângulo 1 é a base desse triângulo 1 vezes a altura dividido por 2, em que a base é 2 segundos e a altura é 64 miliampere. Está escrito aqui 64 vezes 10 a menos 3 ampere. Então a área seria a base vezes a altura dividido por 2, 2 vezes 64 vezes 10 a menos 3 dividido por 2, que vai dar 64 milicoulomb. Essa é a carga, né, que passa entre os instantes 0 e 2 segundos, calculada por meio da área desse triângulo 1. Bom, a área 2 é a área do retângulo, então é base vezes altura, em que a base 2 aqui no caso, ela vai ser igual a 2 segundos, né? Aqui, ó, né? Aqui é B2, base 2 igual a 2 segundos, altura H2 é igual a 64 miliampere, que é 64 vezes 10 a menos 3 ampere, então a área 2 é 2 vezes 64 vezes 10 a menos 3, que vai dar 128 milicoulomb. É a carga que passa entre os instantes 2 e 4 segundos, quando a corrente ela é constante, vale 64 miliampere. Muito bem. E aí, finalmente, o terceiro triângulo, né, a base vezes a altura dividido por 2, a base 3 do triângulo 2, né, 4 segundos, né, que varia de 4 a 8, a altura 64 miliampere, 64 vezes 10 a menos 3 ampere. Então a área 3 é base vezes a altura dividido por 2, que vai dar 128 milicoulomb, tá? É isso aí. De forma que a carga total vai ser o quê? Né? A soma das áreas, 64 mais 128 mais 128, que vai dar 320 milicoulomb. Tá bom? 320 milicoulombs. É a área que a carga total que passa pela seção desse condutor durante 8 segundos. Beleza, vamos ver a letra B. Qual é o número de elétrons que atravessa essa seção do condutor durante esse mesmo tempo, durante esses 8 segundos? Então a gente tem aqui, ó, que do princípio da quantização da carga, o que a gente tem? A gente tem que a carga total é o que? Ela é quantizada, é um número n vezes a carga elétrica elementar. Então teria que n é o valor da carga, o módulo da carga dividido pela carga elétrica elementar. 320 milicoulomb dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso vai dar 320 vezes 10 a menos 3 coulomb dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, o que vai me dar 200 vezes 10 a sexta elétrons. Tá?
ou se preferirem, 2 vezes 10 a 14 elétrons. Muito bem. E, finalmente, a letra C, qual que é a intensidade média da corrente entre os instantes 0 e 8 segundos? Então, nós vamos calcular a letra C da definição da corrente. Corrente é igual a módulo da carga dividido pelo tempo, né? Então, teria 320 milicoulomb dividido por 8 segundos, o que vai me dar 320 vezes 10 a menos 3 coulomb dividido por 8, 40 vezes 10 a menos 3 ampere, que dá 40 miliampere. Essa seria a corrente média, né, entre 0 e 8 segundos, tá? Lembrando lá do gráfico, né, que tem a variação, mas a média seria então a área total, a carga total dividido pelo tempo total. Beleza, pessoal? Então esse é o exercício 6 da nossa lista de exercícios. Ó, esse aqui é um exercício interessante, né, que também tem a ver com as coisas práticas, né? Aqui, né, é um exercício que diz o seguinte: a figura mostra como se pode dar um banho de prata em objetos, como, por exemplo, talheres, né? Então você tem lá o faqueiro, né, faqueiro de prata, talher de prata, é banhado a prata, né? Então como é que você pode dar um banho de prata nesses objetos, né? Então quando você pega, por exemplo, né, isso aí é um negócio que hoje em dia eu nem sei se tem muito, né? Antigamente, as classes dominantes só comiam em talheres de prata, então era uma coisa assim chique, né? Hoje em dia a gente vai na loja de R$1,99, a gente compra uma colher a R$2 e tá bom demais, né, cara? Ou senão você come até de colher de plástico, né? Você vê que já mudou muito esses critérios aqui. Mas como é que é esse processo de dar um banho, né? Existe isso também em bijuteria, por exemplo, é chapeado, é banhado. Então o que você tem? Você constrói lá por exemplo, uma colher, um garfo, uma faca de aço, e depois você vai dar um banho de prata. Para fazer isso, né, você usa o quê? Você tem uma barra de prata, né, e você tem um objeto que você quer banhar. Então você veja aqui, ó, de um lado tem uma barra de prata, tá vendo? Então você tem um eletrodo, tá vendo aqui, ó, aí a corrente elétrica entra e vai passar para cá. Então você tem um eletrodo, que é feito de prata, você vai ter uma solução eletrolítica, tá vendo? Ó? Então você tem que colocar uma barra de prata e o objeto que você quer banhar dentro dessa solução, que é condutora de eletricidade, que seria uma condução, uma solução eletrolítica, né? E aí você vai ter o quê? A passagem da corrente. E aí, quando essa corrente passa, o que vai acontecer? Você vai estar aqui nessa solução, você vai ter o quê? A movimentação de quê? De íons de prata, que vai sair da barra de prata e vai se fixar no objeto que você quer banhar. Olha que interessante, né? Olha que processo legal, né, cara? Entendeu? Isso aí é muito legal, essa ideia aí, né? Então, o que ele fala aqui, ó? Se você aplicar uma corrente de 6 amperes, tá? Passando por esse circuito, tá vendo? A corrente chega, ela vai entrar aqui nessa barra de prata, aí a corrente elétrica vai se estabelecer aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? E você vai ter o quê? A passagem de cargas de íons de prata que vai se fixar aqui. Só que é o seguinte, para cada coulomb de carga que é transportada através da corrente, você vai ter o quê? Você vai transportar 1,1 miligrama de prata. Então você está transportando o íon. Esse íon, que é um portador de carga, ele vai o quê? Ele vai se fixar nesse eletrodo aqui, nesse eletrodo. Fixando-se nesse eletrodo, o que vai acontecer? Ele vai impregnar a prata nesse objeto que você quer banhar. E aí, no final, você vai ter o objeto banhado a prata. Né? Que é assim que você vai construir o faqueiro de prata. Né? Faqueiro de prata. Como que eu falei, era um negócio chique, né? Era um negócio chique aí. Né? Aí depois, né, vem aí vários processos em que você vai aplicar isso. Agora, é muito interessante que esse é um problema bem químico, mas é físico. Então, mais uma vez, essa questão da interdisciplinaridade, né? Que é muito legal, tá certo? Então, olha lá, o que ele quer saber disso aqui? Ele quer saber qual que é a carga que passa nos eletrodos em uma hora. Então, se eu der um banho de 1 hora nesse objeto que eu quero banhar, qual que é a carga total? Tá certo? Qual que é a carga total? E determine quantos gramas de prata vão ser depositados sobre o objeto da figura em um banho de 20 minutos. Tá? Então, o primeiro caso, né?
nós vamos saber quanto que passa, a carga total que passa em 1 hora, e vamos ver também o quê? Qual que quantos gramas de prata são depositados sobre o objeto em 20 minutos. Tá? Então me deu a carga de 6 amperes, 1 coulomb transporta 1,1 miligramas de prata, Ag. Tá certo, pessoal da química? Prata é Ag mesmo? Prata é Ag? Sim, senhor. Ah, muito bem. E o ouro, o que que é? E o ouro, como é que escreve o ouro? Raul. É isso aí, cara, como faz o cachorro. Beleza! Ó, então vamos calcular a carga que passa nos eletrodos em 1 hora, tá? Se eu tenho aqui uma corrente de 6 amperes, isso quer dizer o quê? Que são 6 coulombs por segundo. 6 coulombs por 1 segundo, tá? Certo? Então o que vai acontecer aqui, ó? Ou seja, em 1 segundo passam 6 coulombs nos eletrodos. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, em 1 hora, vão passar quanto? 21.600 o quê? 21.600 coulombs. Bom, pessoal, a letra B, ela diz o seguinte para nós. Quantos gramas de prata são depositados sobre o objeto da figura em um banho de 20 minutos? Né? Então, eu tenho aqui, ó, se em 1 hora a carga total transportada, né, é de 21.600 coulomb, em 20 minutos, que é 1/3 de hora, eu vou ter o quê? Em 1 hora é 21.600 coulomb, e em 1/3 de hora vai ser x, uma regra de 3 simples. Tá? Então, esse valor x vai ser o quê? 21.600 dividido por 3, que vai dar 7.200 coulomb. Em 20 minutos, são transportados 7.200 coulombs do eletrodo onde tem prata para o outro eletrodo onde está o objeto que se quer banhar com prata. Então, olha só, sendo que 1 coulomb transporta 1,5 miligrama de prata, nós vamos ter o quê? Que a massa total vai ser 1,1 miligrama por coulomb vezes a carga total transportada em 20 minutos. Isso vai dar 7.920 miligramas, que é igual a 7,92 gramas de prata. Certo? Muito bem.